Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Pois bem, solenidade de Pentecostes. E a gente já falou um pouco mais especificamente sobre o que é Pentecostes nessa mesma reflexão do ano passado. Se você quiser entender melhor o que é Pentecostes, a vinda do Espírito Santo até nós, lá está bem explicadinho. Vou dar um resumo bem breve aqui. Jesus vem até nós, é enviado pelo Pai, cumpre o seu papel aqui, ou seja, nos ensina tudo o que tínhamos que entender, a palavra que se fez carne e que nos trouxe todo esse conhecimento, toda essa graça sobre qual é o plano de Deus para nós. Quando dá o tempo dele aqui, ele se entrega por nós, instituindo assim todos os sacramentos. Inclusive nessa leitura, a gente vê a instituição do sacramento da confissão. E temos aqui um vídeo nesse canal sobre isso. Se você quiser entender um pouquinho mais, assista a esse vídeo. Vou deixar um card aqui para que vocês possam acessar o vídeo mais rapidamente. Mas, recapitulando, ele instaura todos os sacramentos. Então, tem esse tempo pascal, que é onde a gente está, que Jesus vê que o coração dos discípulos ainda não está no lugar certo, eles ainda precisam fortalecer a fé em Jesus, na ressurreição, eles ainda não tinham entendido muito bem isso. Jesus, então, faz as aparições para colocar essa verdade no coração deles. E então, quando Jesus vê que realmente tudo que ele tinha para fazer aqui, como homem, estava consumado, ele então manda o Espírito Santo e volta para Deus. Então veja esse ciclo, Deus que envia seu Filho e o Filho que envia o Espírito Santo. E aí com o Espírito Santo vem todos os dons que nós temos, todas as virtudes, principalmente as teologais, e também essa coisa de dar a coragem para nós. E é mais sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje, sobre igreja em saída. Veja que os discípulos estavam de portas fechadas por medo dos judeus. Mas Jesus vê esse medo, vem e se coloca no meio de nós, e isso é importante, porque muitas vezes a gente se pega aquela ideia de que Jesus está acima, porque ele ascende aos céus, e que o inferno e o que há de ruim está abaixo. Na realidade, não é bem assim, isso são linguagens, porque se fosse assim, a gente ia pegar um avião, ia passar pelo céu e ia ver Jesus lá. Não, Jesus vai a um outro plano, e nesse outro plano, na próxima vida, existem coisas boas. E existem também as coisas ruins, que são o que a gente chama de inferno. Mas Jesus ascende, e quando Jesus aparece, ele se põe no meio dos discípulos. Ou seja, estando no meio, ele está na mesma distância de todos eles. Jesus considera nós todos iguais em dignidade. Ele se põe na mesma distância de todos nós. Ele quer chegar a todos nós, a absolutamente todos nós. E quando se coloca no meio dos discípulos e vê o medo deles, fala: "A paz esteja convosco." Ou seja, não se deixe abalar pelos seus medos. Não deixe que os seus medos ditem como vai ser a sua vida. Não viva uma vida baseada em medos, mas uma vida baseada na paz, na verdadeira paz. E a verdadeira paz é aquela que eu, Jesus Cristo, vos entrego. A paz esteja convosco. E quando ele fala isso novamente, envia para os discípulos o Espírito Santo. E fala: vão, não fiquem aqui parados. Porque quem paralisa é o medo. O medo é que deixa a gente travado. O medo é que não deixa a gente ir para frente. A paz de Cristo nos move. A paz de Cristo nos manda para frente.
A paz de Cristo nos coloca em missão. E aí é muito importante a gente entender o que Jesus quer que a gente faça nesse caminho, nessa caminhada. Porque não adianta você se colocar em movimento e agir contra Cristo. Não adianta você se colocar em movimento e viver uma fé que diminui o próximo, que exclui o próximo, que deixa o próximo com medo. Porque Jesus não veio aqui para instaurar medo no coração de ninguém. Ele não quer que você instaure o medo no coração dos outros. O que Jesus espera é que você haja como Ele fez. Se Ele te trouxe a paz, então que você leve a paz até o próximo também. Isso é ser igreja em saída. Igreja em saída não é ir na missa e sair rapidinho e depois não viver nada daquilo que você ouviu na liturgia. Isso é igreja em fuga. Igreja em saída também não é um pedido de esvaziamento das igrejas. Ora, a gente tem que viver fora do templo então, a gente tem que esquecer a parte litúrgica. Isso não é igreja em saída. A igreja em saída é aquela que vive verdadeiramente a liturgia dentro da igreja, mas que leva essa igreja para fora. O que você recebe na igreja? O corpo de Cristo. Você recebe o amor de Cristo. Você é verdadeiramente tocado por Cristo. Então, quando você sai da igreja, que você seja essa ponte. Se nós temos os pontífices, que são os padres, por exemplo, que estão lá fazendo a ponte entre Deus e nós, que nós sejamos também pontífices no sentido de estabelecer pontes, criar pontes com os outros, quando nós estamos fora da igreja. Que nós sejamos caminho para Cristo. E Cristo é amor, Cristo não é a lei, Cristo não se impõe, Cristo se coloca no meio e deseja paz. Se você está sendo instrumento do medo e acha que você está fazendo um favor para Cristo, você não está. Você está agindo contra Cristo, você está sendo o judeu que coloca o medo no próximo. Judeu daquela época, lógico, né? Não estou falando dos judeus atuais. Então você está sendo o fariseu atual, o que impõe medo e não paz. Seja paz, seja Cristo, seja amor, seja ponte e seja igreja em saída. Espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até a semana que vem mais uma reflexão sobre o Evangelho.